ao vivo. 8 da noite, horário de Brasília. Pontualmente. Estamos aqui, hein? Você vai chegando. Essa tosse minha que não vai embora. E nós vamos aqui para mais uma live, mais um papo de pista, hein? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo funcionando direitinho? Porque eu tô testando aqui. Eu não sei se está funcionando com o meu fone de ouvido. Nós vamos testar isso agora, hein? Pessoal, vai chegando, vai mandando pra galera aí pelo aviãozinho aqui do lado, para mais gente poder vir e acompanhar a nossa live, tá bom? Vai dizendo de onde você está assistindo a gente. Olha, a Real Radiadores, um dos nossos parceiros, sejam muito bem-vindos. O Danilo, o Edson, o Mário Sérgio, eu já vi a Glaci por aqui, boa noite, a Glaci, o Júnior, meu querido Perseu Larcon. A gente vai se reencontrar aí sábado, saudade de você, e em nome do Perseu já abraçar todos os pilotos da Old Stock Race que estão aqui, porque hoje o papo de pista é mais do que especial, e olha, vai ser um negócio para arrebentar tudo. É um negócio que vocês vão ficar malucos, tá bom? Quem mais tá aqui? Deixa eu ver, ó. O Mário Sérgio de Jundiaí, é isso? Opala Mafioso, eita. Engine Race, quem mais? O Robson Capra, o Júnior da Vila Alpina, hein? Muito bom, o Edson de Diadema, Paulo Solari já tá aqui, nosso mestre, muito bem-vindo. A Cris tá aqui com a gente. Chup do tiozão, ó que beleza, hein? Davi Paraglider, Jefferson Tisse Júnior. Davi Paraglider, esse daí é corajoso. Eu vou falar pra vocês que eu não tenho coragem de fazer um negócio desse, não. Até porque eu acho que não tem paraglider pro meu tamanho, pro meu peso, né? Ó, gente, o Rony Rodrigues, Robson Capra, Jefferson, quem mais? Luísa Ser Criativo, Caravana 83, o Degas tá aqui, ó. Salve Gravataí. Túlio Marcos de Oliveira Guedes, muito bom, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais uma live e de fato hoje, olha, Patrícia Periodontista entrou aqui também. Se você tá com problemas na região da gengiva, procura a Patrícia, né? Periodontia é isso, né? Se eu não tô errado. Periodontia é a área da gengiva, não é, doutora? Conta aí pra gente. Evandro Trivelato, o Gutão, o Claudemir Barbosa tá sempre com a gente. A Larissa, o Márcio, deixa eu ver aqui, ó. O Oswaldo tem uma dúvida. No sábado vai ter várias corridas. A entrada também será grátis. Eu digo aqui, só pagando estacionamento. Vocês estão publicando que os portões abrem às 18 horas. Na verdade, é às 16 que vai abrir, né? O pessoal da produção me avisa aqui, 16 horas. E eu não sei, o pessoal me avisa aqui se vai ser grátis. A entrada é grátis para o nosso período, eu não sei se para o dia todo, tá bom? Mas é só pagando o estacionamento até então, tá certo? A Cris vai me dizer aqui e vai responder. Ó. A Glaci já tá dizendo aquilo que eu tinha falado, o portão TL abre às 16 horas, porque é 16h40 o treino classificatório, tá bom? 16h40 e 18h30 a hora da corrida. Então o pessoal fica aí atento para esses horários. Eu acertei, né? Minha cabeça tá boa ainda, né, gente? Muito bom, muito bom. A Daniel Emerson, o Fernando meu xará entrou aqui também. Gui de Jesus, Robson Capra, vai poder fazer churrasco? Se você me convidar, vai poder. Se não me convidar, eu tô proibindo. Pode, Robson, tá liberado, viu? Tá liberado. O Giba também aqui. Ah, aqui, ó. E lembrando bem, a Glaci lembrou bem. Fecha 23h30. 23h30, linha na pipa, gente. Avenida Interlagos, Teotônio Vilela, todo mundo bora pra casa. 23h30 é o nosso horário de entrega, tá bom? Tá fechando os portões nesse horário. Heloísa, Personal Organizer Dina. Dina, isso aí é um assunto que tá todo mundo buscando. E, ó, Amantes Vinhos. Olha, tem uns perfis aqui, uns nomes que são interessantes, hein? São interessantes. O Gibones, Giba, o Rogério César, todo mundo tá chegando. Churrasco com cerveja da Old Stock. Boa, Degas, tem que falar disso daqui a pouco. Mas, bom, já tá chegando a galera aqui, já deu uns 5 minutinhos pra galera ir chegando. E tô esperando o nosso convidado entrar aqui pro nosso convite. Eu vou mandar aqui o convite. Eu não sei como é que eu mando. Aqui, achei. Eu vou mandar o convite pro nosso convidado que já está.
ele chegando. Mas olha, antes disso, deixa eu acertar aqui, tem um detalhe. Vou fazer um bate-volta no Rock in Rio e vou para aqui bancada prestigiar essa corrida. Boa, Júnior, é isso aí. É isso mesmo. Bom, é o seguinte, gente. Hoje nós vamos ter uma live mais do que especial. Por quê, Fernando? Eu explico para vocês. Hoje a gente vai ter a honra de ter aqui conosco, nesse nosso papo de pista, uma das grandes lendas, das verdadeiras lendas do automobilismo brasileiro, que já está entrando aqui, ó. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar no nosso papo de pista com o senhor Bud Clemente, ícone dos anos 60 do automobilismo nacional, um dos grandes nomes, e lembrando que a prova leva o nome dos irmãos Clemente, essa família que marcou gerações no nosso automobilismo. Então, o Bird já está aqui, eu vou falar daqui a pouco sobre o que vai acontecer durante essa live, mas antes de tudo, eu vou pedir só para o pessoal, se tiver como abaixar um pouquinho a câmera do Bird para a gente ver ele melhor, dizer, Bird, da grande alegria, eu como jornalista, como entrevistador, né, a gente entrevista muita gente por aí, eu ao longo dos meus 20 anos de carreira, mas estar hoje aqui ao lado de Bird Clemente é uma honra muito grande. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E o prazer é muito grande em estar aqui, fazendo parte do momento histórico dessa categoria tão simpática, tão antiga e atualizada como a Old Stock Car. Muito bom, é um prazer grande. Que alegria estar aqui com o Bird. Olha, os últimos recados para a gente começar a entrevista, a Glacia acabou de colocar aqui, para quem quiser credencial que dá acesso aos boxes, para você ficar bem pertinho dos Opalas, ela tem o valor de R$100. A arquibancada está liberada, pelo que e é gratuita, pelo que a gente sempre faz aqui, mas se quiser a credencial de box, é só acessar o nosso site oldstockrace.com.br e você acessa a loja e compra. Na loja tem um monte de coisa, tem boné, camiseta, a camiseta de Tarumã, puxa, que coisa linda. Tem a cerveja, vai ter a estreia no autódromo no dia 3, a cerveja oficial da Old Stock Race. Eu vou fazer os últimos agradecimentos aqui e lembrar para vocês que hoje tem sorteio também. Hoje vai ter sorteio de um boné da B2 Pneus, a fornecedora dos pneus Delop, os pneus oficiais da nossa categoria, uma cerveja oficial da Old Stock Race, que vai estar disponível para compra no dia 3, eu vou estar lá na lojinha, tá? Para vender, e 2 credenciais de boxe para assistir a corrida noturna deste sábado, tá certo? Bom, Birdi, ó, tem um monte de gente mandando abraço aqui para você, um monte de fãs do automobilismo, felizes e felizes por ver você aqui para contar um pouco dessa sua história, dessa sua trajetória. Hoje é um programa especial, a gente vai informar também os ganhadores do nosso sorteio da página do Instagram, que vai ganhar a pernoite para 2 pessoas no Ibis Morumbi, além de contar, lógico, com todos os conforto, a regalia que o Grupo Ibis oferece para a gente. Não pode, quem é da equipe não pode concorrer. A Viviane quer o Ibis Morumbi. Então, o que vai ter? Ó, café da manhã incluso, vai ficar no Ibis Morumbi, pertinho da gente ali para ir para Interlagos, e ganhou 2 credenciais de boxe para assistirem juntos essa nossa corrida do dia 3. Acompanhando os pilotos, o acerto dos carros, tudo aquilo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. E para ganhar os prêmios que eu falei, tem que prestar atenção no papo meu e do Bird, porque do que sair desse nosso papo aqui, vão sair as perguntas que eu vou fazer no final. E aqui tem muita história de automobilismo. Eu quero começar, o Bird, como se diz, eu vou começar do começo, pode ser? Pode. Fique à vontade. Como é que foi o teu começo no automobilismo? Como é que foi esse despertar e falar assim, olha, eu gosto desse cheiro de gasolina, desse cheiro de óleo, de borracha queimada? Como é que foi isso na tua vida? É verdade. A gente, quando era garoto, né? Eu e meu irmão, nós tínhamos meu pai era argentino, fã do Fangio, lógico. O Fangio era o todo-poderoso do automobilismo mundial, né? Então, a gente ficava aqui ouvindo a transmissão
da Argentina, das corridas de Fórmula 1 no começo do Campeonato Mundial, e era muito legal, porque no Brasil não dava para transmitir. Meu pai comprou um rádio potente para ouvir uma das curtas, e nós ficávamos ouvindo as corridas do Fangio, garotão. E o bacana dessa história é que eu tenho uma grata satisfação e recordação, porque eu tenho na minha sala um quadro pintado pelo Paulo Solares, que é o Fangio me entregando o troféu de piloto do ano tal da revista Quatro Rodas. Então é uma coisa louca. E eu tive muita sorte ao longo da minha vida, né? Eu muitas oportunidades e participei das melhores equipes, né? Com os melhores chefes de equipe, guiei os melhores carros daquela época, dos anos 50, 60, né? E meus companheiros, poxa, se revelaram os conquistadores do mundo do automobilismo brasileiro, né? Emerson, o Wilsinho, o Moco, e, enfim, eu tive esse privilégio, essa sorte de poder conviver com essa turma toda. E eu fiquei na Willys, primeiro na Vemag, e depois eu fui para a Willys. Ficou um momento histórico, porque eu, na Vemag, eu já tinha benefícios, eu tinha um carro de frota para meu uso particular, e quando o Christian Heinz morreu, a Willys, o Greco assumiu o departamento de competição da Willys, pela morte do Christian. Foi muito triste aquilo. E depois de um mês que o Christian tinha morrido, 2 meses, não me lembro bem, eu fui convidado para me transferir para a Willys. Aí eu recebi o primeiro salário de um piloto no Brasil. Foi legal, Pachu, não pelo salário, por nada, pelo momento histórico, né? Uma nova fase do automobilismo brasileiro. E isso foi muito bom, porque na Willys, que nós éramos em 6, mas o Emerson depois tirou carta tal, e começou a correr, então nós éramos 7. Desses 7, 5 foram para a Europa. 3 disputaram o campeonato mundial, um foi campeão mundial, o outro não foi porque morreu, perdemos ele pelo meio do caminho. O Wilson faltou, sobrou competência, mas faltou sorte. Enfim, daquele grupo que eu estava na Willys, guiando aquelas Berlinette fantásticas daquela época, né? Nós conseguimos nos preparar para a Fórmula 1. E aí foi. Aí desdobrou e chegou uma hora que a idade chegou, né? E eu tive que parar de correr. Aí aparece, então, começa uma segunda fase da minha vida, né? O meu irmão tinha aspirações de correr, ele corria com aquele Avalone monstruoso, né? Aquele era uma Lola, parece, e com o motor Ford, com o apoio da fábrica, o Greco, tal. E o meu irmão queria, porque queria que a gente fizesse as 24 horas. E eu falei, bom, era uma volta, era um retorno, eu pretendia não retornar mais. Aí começou uma segunda fase da minha carreira, né? Aí então eu falei para o meu irmão, falei, olha, eu topo, mas eu não quero mais com o motorzinho desse tamanhinho correr contra a Corvette. Vamos fazer um foguetão, entendeu? Tinha sido lançado o Opala, né? O Opala, que você sabe, naquela época era o final dos anos 50. Acho que sim. É isso? Deve ser. Bom, é o primeiro Opala que eles lançaram, o motor 6 cilindros,
5 mancais, poxa, era um motorzão, viu? Aguentava muito preparo, era fantástico. Tanto que era fantástico que começa naquela primeira prova que eu com meu irmão fizemos com o Opala, às 24 horas, e termina hoje na Old Stock, né? Que é uma categoria maravilhosa porque ela reúne, os carros são muito bem feitos, melhores do que os da minha época, da nossa época, e com muita potência, e bom de guiar, entende? Por isso está todo esse sucesso, e os Opalas criaram uma fase do automobilismo brasileiro muito interessante. E esse carro, quando nós resolvemos comprar um Opala, foi o primeiro carro meu que eu guiei. Eu sempre guiei o carro da fábrica. Nós compramos um Opala, eu comprei um Opala e preparamos ele para as 24 horas. E tem mais coisas interessantes que hoje vale a pena a gente lembrar. Por exemplo, o carro tinha sido lançado no Brasil naquela época, naquele momento, né? E nós tínhamos um problema, ele tinha um motorzão e pouco freio, e nós vimos também que o nosso modelo fabricado aqui no Brasil, ele tinha um semi-eixo dianteiro que não tinha aquela resistência suficiente. Eu vi numa corrida que teve uns 15 dias antes das 24 horas, eu vi sair roda dianteira dos Opala, né? Aí nós... pois é. Aí eu estava sempre com o Chico Landi, com o Eugeninho Martins, e eles uma hora buzinaram que o Opel Commodore, ele era o nosso Opala, 6 cilindros era o Opel Commodore, e o Opala 4 cilindros era o Opel Record. Mas o Opel Commodore alemão, ele tinha freio a disco, homologado, tudo pela fábrica, e ele tinha um semi-eixo mais forte. Então nós saímos a cata de um Commodore e conseguimos achar um. Entende? E tiramos todo o trem dianteiro daquele carro e pusemos no nosso carro. E foi interessantíssimo, né? Porque eu me lembro naquela época, o Círio Caires trabalhava na GM e ele ia fazer as 24 horas com o carro dele. Eu vi que o carro dele tinha coisas, por exemplo, ele tinha roda estreita, pneu mais estreito, tudo. E o nosso já tinha roda escorro, 7 polegadas, 7 ou 8 polegadas, sei lá, não me lembro direito. Mas nós tínhamos roda larga. Enfim, nós nos preparamos para resolver aquele problema. E resolvemos. O carro tinha sido lançado há pouquinho tempo, mas o carro era um foguetão, viu? O carro era uma maravilha. Ganhamos 24 horas sem abrir o capô. É esse troféu aí que está atrás do senhor? Esse troféu que está aqui. Esse troféu que está aqui, eu até pus aí para ele aparecer na câmera. Esse troféu é o troféu das 24 horas. Nossa. Eu e o meu irmão, entende? O meu irmão foi a última fase da minha carreira, eu fiz junto com o meu irmão, e uma satisfação muito grande, porque nós fizemos 5 corridas longas, ganhamos todas, muita sorte, mas ganhamos todas. Ganhamos as 24 horas com o Opala, as 25 horas com o Maverick, os 500 quilômetros com o Maverick, a 1000 milhas, enfim.
todas as provas mais importantes longas nós ganhamos. E essa do Opala foi muito interessante. Pode falar. Inclusive, você participou até daquele desafio dos 50 mil quilômetros com o Dauphine, né? Revezando. Aquilo lá foi uma coisa maravilhosa na minha vida, na vida de todos nós, né? Que era para Porque promover o carro, né? Para mostrar que ele era resistente. Acontece o seguinte, a Renault veio para o Brasil com os Dauphine, depois desdobrado no Gordini. Uhum. E fizeram as Berlinettes, os Interlagos, que foram o primeiro carro esporte no Brasil, né? E é lindo, maravilhoso. Pois é. E nós tivemos assim uma fase maravilhosa, porque nós precisávamos, o departamento de competição da Willis, da Renault naquela época, era um departamento grande, sabe? Nós tínhamos 6 carros para as corridas longas, era 24 pilotos, era 6, 12 pilotos, entende? E era o melhor time do Brasil, era a elite do automobilismo brasileiro. Eu me lembro que era eu, o Luizinho Pereira Bueno, o Chiquinho Lameirão, o Ilcinho Fittipaldi, o Zé Carlos Patti, o Carol Figueiredo e logo depois que ele tirou carta, o Emerson. Então nós tínhamos um time fantástico. E depois, nas corridas longas, nós tínhamos os companheiros habituais que eram convidados para a gente participar, né? Tinha muitos, eu não vou me lembrar de todos, tá? Mas e o Gordini, acontece o seguinte, o Gordini que veio para o Brasil, ele era um carro muito projetado para a Europa. E naquela época no Brasil, as cidades, elas eram todas, o calçamento era de paralelepípedo. E as estradas eram de chão batido. Época de 60, 50, né? Final dos anos 50, começo dos anos 60. Então, o Brasil era assim. O Gordini era um carro feito para a Europa. Então, aqui no Brasil, ele, apesar de ser um carro de uma performance interessante, um carro 4 portas, ele era um carro frágil. Não era, o concorrente era o Volkswagen, que era um Jeep de luxo, né? Então, nós, na expectativa de provar para o público que aquele carro era resistente, nós fizemos, o Mauro Salles bolou da gente fazer o recorde mundial de resistência, entende? Que eram muitos recordes que nós batemos, mas o principal, o que mais me chamou a atenção, é que um deles era do Ford Cortina, dirigido por Jim Clark, pela turma da Fórmula 1 daquela época. Bom, então foi uma coisa fantástica. Nós ficamos morando em Interlagos 22 dias. A Willis asfaltou pela primeira vez o circuito externo de Interlagos e investiu em alojamentos lá, preparou o autódromo para receber aquele evento. Tínhamos lá refeitório, dormitório, sala de lazer, departamento do tempo, enfermaria, tinha tudo lá. E nós ficamos morando lá 22 dias. E quem bateu esse recorde fui eu, o Moco, o Ilcinho Fittipaldi, o Luizinho Pereira Bueno, Chiquinho Lameirão, estão tantos, eu não posso me esquecer de nenhum. Vladimir Costa, pois é, será que eu estou esquecendo alguém? Hein? Moco, já falei. Bom, e tem uma controvérsia aí,
Geraldinho Meirelles, lógico, lógico. E o Danilo de Lemos, isso, agora não falta ninguém. Então nós ficamos lá, morando 22 dias em Interlagos. E a parte mais chata é que depois de uns dias que nós estávamos indo muito bem, eu tive um problema sério, a maior vergonha que eu passei na minha vida, né? Que a gente passava com o carro sempre no mesmo lugar, aquele asfalto novo foi esfarelhando e foi formando um colchão de pedrisco, né? Uma hora eu entrei com a roda traseira daquele pedrisco, não consegui voltar. Capotei aquele carro, foi uma coisa terrível. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. E a parte pitoresca, eu cheguei no box com aquele carro todo achatado, né? O Brisão, o chefe dos nossos mecânicos, meteu as costas na capota daquele carro, levantou a capota, ele era um touro, entende? Levantou a capota e o carro continuou andando. E também outra coisa pitoresca é que o Luizinho, sempre mal-humorado, sempre crítico, né? Ele estava dormindo e ele chegou perto do carro, o carro todo amassado, e ele falou assim, ó, não precisa me falar quem fez isso aqui, que eu já sei. Foi o campeão. Só que ele não falou campeão, para me elogiar, falou para me esculhambar, entendeu? Mas é incrível. E quando estava chovendo, era a vez dele, ele me acordava, se eu estivesse dormindo, dizia, olha, é tua vez, vai guiar lá. Assim foi. Mas foi uma coisa maravilhosa. Nós fizemos o recorde mundial e aquilo foi uma coisa de muita honra. E até hoje a Renault celebra isso tudo. Há pouco tempo no Salão Automóvel teve uma cerimônia muito bonita e todos os que fizeram o recorde ou os representantes daqueles que já se foram, né? Recebemos uma homenagem bonita e tal. Muito legal. Isso é muito Mas bacana. voltando... fala. Eu queria comentar... pode falar dele, por favor. Não, é o seguinte. Eu gostaria de falar do Opala mais. Porque, afinal de contas, o programa nosso aqui é para falar da Road, né? E eu acho tão legal porque o Opala, naquela época, quando ele foi lançado, ele tinha um motor desproporcional a tudo que tinha por aí. Entende? Era um motorzão, né? O carro era relativamente leve e, na hora de ir para a pista, era um carro muito forte, muito forte. E eu, com meu irmão, tivemos a sorte, a honra de ganhar a primeira corrida de um Opala no Brasil, primeira corrida longa, né? Foi muito interessante. E era naquela época, o automobilismo era diferente do que é hoje. Por quê? Naquela época, porque hoje os carros são praticamente equipamentos sofisticadíssimos, entende? E o piloto tem que ser preparado física e mentalmente, tem que ser superdotado físico e mentalmente, porque os carros hoje é precisão, é tudo. Na nossa época, o mundo era diferente. O mundo era diferente. E os carros de corrida que são um dos elementos mais sofisticados da era moderna, né? Um carro de Fórmula 1, meu Deus, né? E eles são praticamente o volante de um Fórmula 1 é um teclado de computador, entende? Não é verdade? O cara tem um cordão umbilical com o box interfere no funcionamento do carro. Os jornalistas que fazem automobilismo hoje,
Eles têm que ser super preparados, os pilotos também. Eles controlam temperatura externa e interna dos pneus, temperatura do ar, do piso, enfim, velocidade do vento, pelo amor de Deus. Né? E os carros andam sobre trilho. Na minha época, a gente sentia o carro na bunda. O carro mexia, você tinha que acertar ele. Agora não, agora o carro mexe, você perde tempo. Todo mundo praticamente freia no mesmo lugar, entende? Naquela minha época, numa hora de largada, outro dia eu estava numa mesa redonda, e o Reginaldo comandando uma equipe de jornalistas, né? O assunto era quem largava bem, quem não largava bem, quem largava melhor. E cada jornalista dando a sua opinião. E eu estava quietinho lá, porque é um assunto que não gostava. E aí o juiz já falou, Birdi, a tua opinião? Eu falei, a minha opinião é a seguinte, na minha época, a gente, se tivesse 500 cavalos no motor, você tinha que, combinando a embreagem com o acelerador, a gente tinha que largar, a gente que fazia isso, para não perder a tração, você tinha que combinar esses dois fatores. Hoje o acelerador é comandado pelo computador e atrás do volante tem alguma alavanquinha lá, sei lá, entende? E o cara só tem que soltar aquela alavanquinha. O resto é tudo equipamento que faz. Sim. E eu falei para eles, ó, eu não vejo talento nenhum para eu dizer quem é que larga melhor, porque qual é o talento que o cara tem que ter para soltar essa alavanquinha, porra. Na minha época a gente fazia tudo. Chegava no fim de uma reta, você freava o mais perto da curva possível, né? E você ajudava com o calcanhar, você ia dando tempo, se chamava punta-taco, freava com a ponta do pé, com o calcanhar, dava o tempo para as marchas irem voltando, entende? O freio motor te ajudando. E quanto mais perto da curva você freasse, mais você esticava para dentro da curva o alongamento da freada. Então, aí, quando você entrava muito rápido, é lógico que o carro esparramava. E o que te dava o equilíbrio, o que te fazia você sair fora daquele derrapagem controlada, era o motor. Então a gente atacava o motor. Então, hoje isso tudo é feito com precisão por equipamentos. Tem essa telemetria que os caras ficam sabendo na hora, instantaneamente, em cada lugar da pista, como ele estava, onde ele freou, quanto giro estava. Pô, não tem cabimento. Na minha época... E aquilo que você fazia de deixar o carro derrapar nas 4 rodas, impossível, impensável hoje. Não é que é impossível. É que nós estamos em outro mundo. Uhum. Não é o carro de corrida, não é o corredor do automóvel. Sim. Eu costumo dizer que o carro de corrida que eu guiava era um telefone daqueles preto antigão, entendeu? Que você... Aquele analógico, parece, né? É. E hoje é um celular. Celular que você vai em todo mundo. E quase ninguém consegue tirar de um celular tudo que ele tem para oferecer. Entende? Principalmente os mais velhos. A minha irmandade aí. Entendeu? Você pega um molequinho de 3, 4 anos, ele estraçalha o celular. E a gente que tem mais idade tem dificuldade. E assim estão os caras de corrida. É tudo assim. Hoje o homem moderno que não souber operar equipamento, ele está aleijado.
Porque em todas as frentes profissionais, humanas, tal, o cara tem que saber lidar com o equipamento, porque o mundo está assim. O mundo está assim. E os carros de corrida é a tecnologia de ponta, é o que está bonito, é o glamouroso. Então, é aquele show de tecnologia. Só que os pilotos são robotizados. Quanto mais a tecnologia avança, mais a parte esportiva é sacrificada e os pilotos, a vida deles vai sendo facilitada. Não é que é fácil. Eu não acho fácil guiar um carro desses. Pelo contrário, pode ser até que seja muito mais difícil do que era o nosso. Mas é outro departamento, entende? É você pôr o Pedro Álvares Cabral tocando uma caravela numa reunião com o comandante do Nimitz, do porta-aviões, entende? Quer dizer, é brincadeira, né? Ou colocar o almirante Richard Byrd. O Richard Byrd, já. Pois é. Esse aí que meu pai me batizou por esse caminho, né? Pois é. Sei, né? Mas é a vida. Pois é. Mas é a vida. Para quem não sabe, o Byrd, o pai dele homenageou, colocando esse nome por conta do almirante Richard Byrd, que foi o almirante da Marinha dos Estados Unidos, o especialista em explorações, em expedições, entendia tudo da matéria, e que foi, foi tanto o primeiro aí para o Polo Norte como do Polo Sul, se não me engano. É Polo Norte pelo ar, se não me engano. Polo Sul. Polo Sul. Acho que é Polo Sul. Do Polo Acho que Sul. sim. Então essa homenagem feita pelo pai do nosso querido Byrd Clemente. Agora, é verdade. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou falar uma data e um lugar e você, por favor, vai me dizer o que foi o que você fez. Ó, vamos lá. Vamos viajar no tempo. Julho de 1970, se eu não estou enganado. Olha, rapaz, eu sou um contador de história. Eu adoro contar história, sabe? Mas para a data... Você me fala contar a história de uma corrida, eu te conto. Tá bom, mas então. você pergunta que dia foi, eu não sei. Sabe? Não é minha expressão. Rodovia Castelo Branco. Recorde brasileiro de velocidade. Como é que foi esse dia? Isso. Esse dia foi o seguinte, foi com a Opala, foi com esse Opala das 24 horas. Sim. Entende? Esse cara tinha custado uma graninha pra gente, porque o equipamento do motor dele veio todo dos Estados Unidos, veio de um cara chamado Cecil, que mexia com isso lá, e um amigo meu, Miguel Alves, três duplo vertical 48. 6 boca 48. Era um negócio. Era um motorzão, viu? Era um motorzão. Mas você sabe que esses motores dos Opala hoje, esses da própria Audi aí, olha, eu vou te dizer, eu andei outro dia do lado de um concorrente lá, eu fiquei impressionadíssimo que anda o troço, entendeu? Mas o dia do recorde aconteceu o seguinte, o Elísio Casado, ele trabalhava com a gente, na empresa da minha família lá. Entende? E eu tinha acabado de ganhar com o meu irmão às 24 horas. Às 24 horas, E também depois nós ganhamos a nossa categoria numa outra, que eu não sei se era 12 horas, eu sei. Bom, eu sei que o carro tinha custado uma nota, mas já tinha se pago, porque nós ganhamos, o prêmio era bom, sabe? Era um prêmio bom. E eu chamei o Expedito Marazzi. Expedito Marazzi era o chefão da 4 rodas. Falei, Expedito, eu queria fazer o recorde brasileiro de velocidade pura. E era do Carcará. 214 do Carcará, 213, qualquer coisa. O Expedito falou, Byrd, eu tô cansado já de ir na estrada, medir, e ninguém consegue chegar no Carcará. Ninguém consegue. Eu falei, o meu carro
eu acho que eu chego. Né? E ele veio no meu escritório, e nós tendo esse papo lá, e o carro estava guardado, terminou a corrida, estava guardado. Aí eu falei, você está com os cronômetros aí? Ele falou, tô. Então, eu liguei pelo telefone interno para o Elísio Casado. Ele era garotão, trabalhava comigo. Falei, Elísio, como é que está o carro de corrida? Ele falou, só vai na chave, está funcionando. Eu falei, então nós vamos para Castelo Branco, nós vamos medir esse carro. Pô, mas eu vou trocar vela, então não vai fazer nada. Nós vamos medir ele e ver o que acontece. Então, fui para Castelo Branco, eu e o Marazzi, e o Elísio veio com outro carro atrás. Bom, aí embalamos, o expedito falou, aqui e tal, embalamos. Na primeira passagem, eu já andamos 225 km por hora. O expedito ficou impressionado. Falei, nossa, que anda esse cara. Eu e o Elísio querendo mexer no motor, na regulagem, tirar espelho retrovisor, tirar limpador de para-brisa. Ele queria, lógico. Eu falei, não, Elísio, vamos fazer o recorde. Já fizemos o recorde, vamos voltar. Depois de um dia, você pega e faz tudo o que você quiser fazer. Nós vamos primeiro garantir o recorde. Ficamos com medo de mexer no carro e o carro para de andar, né? Carro de corrida tem alma. Bom, aí marcamos, vendi o recorde, Shell para Rodas Mangels, para o Graça, que era o revendedor GM, a GM escondida por trás. E, enfim, fomos lá, batemos um recorde, 231, tá. Aí eu parei, falei pro Elísio, falei, agora você faz tudo o que você quiser. Ele pegou, ele trocou vela, adiantou o motor, ele mexeu em tudo que ele quis mexer. Aí eu fui de novo no carro para vir, para dar uma nova passagem, a estrada parada, entende? E fiz o recorde muito melhor, estava muito melhor. Pô, paro no lugar onde estava reunido o pessoal da Omega, né? Falou, olha, o equipamento nosso pifou. Eu falei, porra. Eu falei, pifou. E os guardas lá, olha, só abrir a estrada, vamos abrir a estrada. Eu falei, então ficou assim, mas esse recorde era para ser bem mais, entendeu? Bem mais, acho que os 250. E hoje, o recorde hoje é de um Opala, né? Fabinho Sotomayor, né? O Fabinho Sotomayor, mais de 300 km por hora. Para ser mais exato, se não me engano, 303 km por hora em 1991. Pois é. Mas aí eu peguei, estava a imprensa lá, eu falei para o pessoal da imprensa, falei, esse é o carro que mais anda no Brasil, eu quero vender. No dia seguinte me ligam Zé Asbus. Eu tinha comprado um motorzão da carreteira dele e ele ligou, quanto você quer na barata aí, o jeitão do gaúcho, né? Quanto você quer na barata? Eu falei um número alto lá, ele é minha. Eu falei, tudo tá bom, tá feito. E ele comprou em sociedade com o Pedrinho Pereira esse carro. Eles ganharam, o Pedrinho ganhou, parece que um campeonato ou dois com esse carro. E no final, esse carro explodiu na frente do box, pegou fogo, e o Pedrinho morreu na frente de todo mundo, sem poder fazer nada. Ele bateu com outro carro e com outro Opala, e pegou fogo, explodiu. E assim foi o final desse carro. Puxa vida, que história. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer, falando dessa tua trajetória toda, para a gente fazer essa transposição, para falar um pouco da história do automobilismo brasileiro, que é um assunto que eu, como jornalista, eu gosto muito, né?
Você teve experiência É. na Willys, na Vemag, né? Que nós podemos dizer assim, foram projetos muito interessantes de fazer carro no Brasil. A Willys Overland veio para o Brasil, o Willys Overland do Brasil, veio na década de 50, aqui em São Bernardo, a Vemag aqui no Ipiranga, né? Aqui, né, pertinho da onde eu estou aqui, inclusive no final dos anos 40, metade dos anos 40, era a Studebaker que estava sendo montada aqui, e aí depois montam os caminhões, enfim, e depois, né, porque Vemag, para quem não sabe, é Veículos e Máquinas Agrícolas S.A., era o nome da Vemag. Então, você Isso. tinha a Willys fazendo esses carros bem bacanas, bem legais, inclusive a Willys Interlagos, né, a Berlinetta Interlagos. Aí você tinha a Vemag com carro, eu gostava muito, eu achava o Missoni uma das coisas mais lindas que existia, muito charmoso, né? E aí eles vêm vindo nesse período, de repente muda tudo. A Volkswagen compra a Vemag, dizendo que ia continuar com a produção da Vemag, mas aí, dois meses, não deu acho que 2 meses, já parou tudo, porque a Vemag ainda tinha aquela questão de motor 2 tempos, enfim, já precisava de uma atualização. No caso da Willys, a história é muito louca, né? Porque a Ford compra, né, vira a Ford Willys do Brasil, inclusive tem a história do que acaba virando depois o Projeto M, que dá origem ao Corcel, que era uma história da Willys, para fazer um sucessor do Dolphine, do Gordini. Aí vira Ford, passa o tempo, a Ford sai do Brasil, né? A fábrica que tinha, por exemplo, em Jaboatão foi comprada pela Fiat. Hoje a Fiat é da Jeep e voltou a fazer Jeep onde era Ford que fazia antes os Jeep Willys, né? A conversa é muito louca, né? Onde eu quero chegar? Essa transposição toda, naquela época, sumindo Willys, sumindo Vemag, e o crescimento das outras montadoras, e o Opala surgindo, então, nessa época, como grande carro brasileiro. Eu vou fazer o possível de ser o mais rápido possível, o mais rápido, te contando essa historinha. Bom, em primeiro lugar, a Vemag foi fundada em 56. No mesmo momento em que se realizava no Brasil a 1000 milhas. Que a 1000 milhas era um evento, um mega evento de automobilismo, e a mais de 100 mil pessoas em Interlagos naquela época. O trânsito entupia literalmente, entende? Era uma loucura o que tinha gente, a importância da 1000 milhas. E a Vemag era a primeira fábrica, e ela, em 1959 ou 60, ela entrou na 1000 milhas com 3 carros feitos no departamento de teste. Tá? Aí a coisa rolou e eles perceberam que o público gostava, foi um sucesso. O Marinho conseguiu dar a primeira volta na frente. Foi muito interessante. Sim. Bom, e aí a Vemag descobre a melhor vitrine para se vender automóvel e desenvolver qualidade e promover vendas era corrida de automóvel. Então ela monta o primeiro departamento de competição do Brasil. Ela também era a única. Não tinha outro. Só. E aí ela monta um departamento de competição, separa do departamento de teste, que tinha feito os 3 primeiros carros, e monta um esquemão com um mecânico exclusivo, 2 dinamômetros, Jorge Letri, o gerente do projeto todo, e convidam eu e o Marinho, principalmente o Marinho, que sempre esteve lá, desde o primeiro dia. Ele sempre foi um decavezista fanático. Né? Eu e o Marinho, os 2 primeiros pilotos oficial de fábrica. Né? Então, isso foi a Vemag. E outra coisa interessante, aí a Vemag começou a ter sucesso com essas corridas, com
com esse... E ela patrocinava o Jornal do Eldorado. O Jornal do Eldorado, naquela época, tinha maior credibilidade, era uma audiência enorme, e o locutor falava com aquela voz postada, era erudito, negócio sério. E quem patrocinava o Jornal do Eldorado era a Vemag. E quem transmitia, um dos que transmitia, era o Boris Casoy, em início de carreira e tal. E a Vemag malhando em propaganda, que DKV ganha aqui, ganha lá, Birde Clemente, Mário César de Camargo, e Piracicaba, Araraquara, e tal, e aquilo malhando. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei para o Marinho, meu companheiro, falei, Marinho, eles estão usando o nosso nome, cara, na propaganda tal. Eu vou pedir alguma coisa para esses caras. Imagina, naquela época, o Marinho chegou para mim e falou, você é um maluco, você vai fazer, nós vamos perder essa boca. Nós somos os dois únicos que guiamos de graça. Olha a mentalidade, o que era? Nós guiamos de graça e você vai mexer com isso. O Jorge faz economia de alfinete, de palito de fósforo, diz que não tem dinheiro. Você vai pedir um... O que você vai querer? Eu falei, vou pedir um carro de frota para cada um de nós dois, para usos particulares. Você tá louco? Eu falei, Marinho, eu faço o seguinte, eu vou fazer isso. Se não der certo, você não tem nada a ver com isso. Procurei a diretoria lá, o seu Billy, e falei, seu Billy, que puxa, eu tenho tanto orgulho de guiar os carros da Vemag. Eu me sinto, assim, super valorizado. Eu entro aqui na fábrica, todo mundo me cumprimenta. Nossa, é muito legal. Agora, por que todo mundo aqui tem um carro de frota, os gerentes, e eu não tenho? Eu e o Marinho. Ele olhou para mim e falou, puxa vida, né? O que é que esse cara inventou? Eu olhei, pois é, será que o senhor não descola com o presidente um carro de frota para nós? Ele falou, Birde, é muito difícil, tal. Depois de 10 dias, ele me ligou e falou, Birde, vem aqui almoçar com a gente, venha de gravata. O Marinho vai vir também. Eu falei, o que é, seu Birde? Não, é surpresa. Vem de gravata aqui e tal. Chegamos lá, tinha um almoço, toda a diretoria, o presidente, tudo, e os jornalistas e tal, e deram um carro de frota para cada um. Eu e o Marinho. Foi o primeiro gesto no Brasil a reconhecimento do trabalho de um piloto de competição. Foi da Vemag, entende? E era um 1000S, era um carro diferente. Tinha um motorzinho mais alegre. Ele tinha tudo que tinha um carro de corrida, tinha o nosso. Tinha contagiante, tinha uma... Enfim, era um carro diferenciado. E assim foi. Sabe, um carro cada 15 ou 20 mil quilômetros trocava, dava um novo e tal. E assim foi. Aí acontece o seguinte, o Christian Heinz é contratado pela Renault, pela Willys, e veio para o Brasil montar o departamento de competição e participar do projeto da fábrica dos Interlagos. Bom, aí o Christian, envolvido com a Renault, entende? É convocado para guiar um carro em Le Mans. Um carro da Renault em Le Mans. E uma tragédia, ele sofreu um acidente e morreu em Le Mans. Então, ficou aquela situação muito triste, porque ele era o herói nacional, ele era o bonitão, andava de camisa vermelha naquela época. Ele era o tal, né? E todo mundo era fã dele, eu, inclusive, era fã dele, lógico. E aí, um dia eu estou na minha casa à noite, morava no Sumaré, eu estou na minha casa, o Greco chega na minha casa, vim te buscar. Como veio me buscar? Era umas 10 horas da noite. Né? Você vai guiar Berlinati, não sei o quê. Eu falei, você tá louco, não é assim não. Tenho compromisso com os caras. Que isso, tu é um amigo meu. O que você acha que você senta aqui? Pô, não é assim não, rapaz.
Não, mas é assim, eu pego ou largo. Então eu largo, entendeu? Não, então vamos conversar. Você assinou alguma coisa? Eu falei, não assinei nada. Eu falei, você é um profissional. Falei para ele, ó, profissional tem salário, tem tal. Eu não tenho nada disso. Eu não sou profissional. Eu trabalho com meu pai, tal, com meus irmãos, meus primos, tal. Não, quanto você quer ganhar? Puta, quando ele me falou isso, a minha perna amoleceu. Eu falei, nossa. Aí lembrei daquele dia que eu ia pedir um carro de frota. Né? Imagina, agora eu estava discutindo um salário. Eu falei lá qualquer coisa, o Greco também. Enfim, naquele momento acertamos o salário. Foi o primeiro salário do Brasil. Era uma graninha boa, entendeu? E aí, bom, é isso aí. Assim foi o começo do automobilismo brasileiro. E eu, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ser... Sempre caía no meu colo as coisas, entende? E muito interessante. E acho que isso é a história do comecinho. E depois veio o Dacom, veio Sebem com as BMW, veio a Joly, veio Volkswagen entrou, todo mundo entrou. Sica montou o departamento de computação, enfim. Mas a raiz que você queria, a raiz está aí. Aí é a raiz. Tá? A Vemag, 56, depois a Willys, 63, e aí começam uma nova fase do automobilismo. O Greco, quando eu fui para lá, ele já chamou o Moco, chamou o Chiquinho, chamou um monte chamou aquela elite de jovem que iam escrever a história do automobilismo brasileiro dali para frente. E o demais, né? O nosso aqui hoje, eu não vim para perguntar, não, eu vim para ouvir. Todo mundo aqui veio para ouvir. É ou não é? Quem está aqui, ó, comenta se veio ou não veio para ouvir, se veio ou não veio para admirar essa história. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, Berdi, da importância da Old Stock hoje, né? de manter vivo a história do Opala, de manter vivo aquele automobilismo raiz, a mecânica, a perícia do piloto sem eletrônica, sem nada. Qual que é, na sua opinião, a importância de nós mantermos a Old Stock, o trabalho do Paulo Solares, da equipe toda, né, no Velo Cult, toda essa questão? O que você diz sobre isso, para a gente finalizar o nosso papo? Olha, eu acho que é uma coisa muito boa para o automobilismo, porque o carro não é um carro fácil de guiar. Ele não é pneu slick, nada. É um carro que você precisa guiar. E um carro muito bem feito, um carro com uma mecânica boa, um carro durável. Entende? Tanto que você vê uma categoria de carros praticamente carro antigo, olha o número de largo, o grid que tem, e olha a importância dos pilotos. Né? É um projeto aí do Paulão, do Paulo Solares e do Grego. E, bom, é uma coisa maravilhosa. E eu fiquei impressionado. Não só a performance, como que os carros são bem feitos. Muito bom. Eu queria, se me permite, agradecer, falar, porque a última fase da minha vida foi justamente aí que começa com o Opala, né? Por isso que, inclusive, eu fui convidado para fazer esse bate-papo aqui, porque a primeira grande vitória do Opala no Brasil foi essa que eu fiz com meu irmão. E depois dela, se seguiram. Nós ganhamos os 500 quilômetros de Maverick, no lançamento do Maverick, depois ganhamos 1000 milhas, ganhamos as 25 horas, enfim. Foi uma última fase da minha carreira em que eu consegui, junto com meu irmão, com muita sorte, né? Lógico que não é só sorte, mas a sorte, sem ela, o automobilismo não funciona. Entende? Nós conseguimos ganhar todas as corridas que nós fizemos juntos, as corridas longas, que é a coisa mais difícil que tem, você ganhar uma corrida longa.
Então, para mim foi uma honra. Meu irmão guiava muito, 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 entende? E só que ele fazia isso mais como hobby, entende? Não era como eu que ficava uma semana sem sair da pista. Mas é isso aí. Eu tive muito prazer em estar aqui com vocês, viu? E estar dando esse depoimento aqui em prol da Old Stock, da turma da Old Stock. Tenho muitos amigos da Old Stock, entende? E é um prazer muito grande. E sempre que vocês quiserem, eu estou aqui à disposição. Nós agradecemos assim de uma maneira única e espetacular. E eu quero ver agora, Bird, para quem você vai dar a sorte, porque eu vou fazer aqui 3 perguntas para o nosso público que está assistindo a gente sobre o nosso bate-papo, e quem acertar primeiro vai ganhar os nossos brindes, né? Então, eu já vou fazer aqui as nossas perguntas sobre assuntos que nós trouxemos aqui, né? O ganhador do sorteio vai ser anunciado aqui mesmo. Não vale ajudar, vai ter que ser o pessoal que prestou atenção e teve aqui até agora. Ó, o Luiz Salomão, Conexão Saloma, mandando um beijo especial para o mestre. Obrigado. Clemente, merece Obrigado. todo o nosso Muito respeito, obrigado. tem toda a razão. Muito obrigado. Todo mundo elogiando aqui essa história. História que é boa, a gente senta e ouve. É assim que funciona. Primeira pergunta, pessoal. Valendo um boné da B2 Pneus, fornecedor oficial dos pneus Dunlop, os pneus oficiais da Old Stock Race. Eu falei aqui que o pai do Bird, ele homenageou um almirante americano ao dar o nome para o seu filho. O Bird está aqui com a gente. Qual é o nome deste almirante americano? Valendo. Vamos lá. Vamos ver se o pessoal vai acertar aqui. Tem que ser o nome completo. Eu falei aqui na live algumas vezes, 2 vezes, e olhe lá, que essa aqui é para quem pegou, hein? Quem pegou, pegou. É o nome do almirante que homenageia, né, o Bird Clemente. O pai do Bird olhou esse almirante, que foi o cara que fez a expedição para o Polo Sul, né? Então, coloca o nome dele aqui, o nome completo. Eu não vou nem pedir o nome do meio, só o primeiro e o último nome, que já fica mais fácil. E aí a Cris vai me dizer. Já vou fazer a segunda pergunta aqui. Valendo uma cerveja oficial da Old Stock Race, que já vai estar disponível para compra na corrida de sábado, dia 3, tá certo? Quero todo mundo lá fazendo as suas encomendas. Qual que é o nome da rodovia que o nosso querido Bird quebrou o recorde de velocidade com o Opala em 1970? Que rodovia foi essa? Uma rodovia aqui do estado de São Paulo. Nós falamos sobre isso agora há pouco, e quem souber vai escrever aqui e vai concorrer. E, por fim, a última pergunta, eu vou responder aqui, vou fazer ela aqui, valendo 2 credenciais de boxe para assistir a corrida já nesse sábado, hein? No Autódromo de Interlagos. Quem era o companheiro de equipe do Bird Clemente, que hoje empresta o seu nome ao Autódromo de Interlagos? Ele tem um apelido, eu quero o nome. Quero o nome dele, um dos grandes pilotos do automobilismo brasileiro, que infelizmente foi embora muito cedo. Conta aí pra gente, e eu quero saber se você vai acertar. Enquanto isso, enquanto a nossa produção vê quem é o acertador, enfim, eu vou falar que o ganhador do sorteio da nossa página lá do Instagram, valendo uma pernoite para 2 pessoas no Ibis Morumbi, com todo o conforto, com as regalias do Ibis Morumbi, café da manhã incluso, isso aqui é importante. Diga-se passagem que é maravilhoso. E mais 2 credenciais de boxe para assistirem juntinhos, direto dos boxes, acompanhando os pilotos, as equipes preparando os carros e tudo que tem direito nessa grande etapa que é charmosa, noturna, todo mundo ama, é o @opala78 Las Vegas, e quem ele marcou foi o @Cauã Luiz Reis. Então, ambos vão desfrutar dos prêmios e vão estar com a gente no sábado. Lá a gente vai dar um abraço nele. É isso mesmo, Cris? Aqui os vencedores? O @FDS Olímpio acertou, levou o boné, acertou, levou a cerveja, e acertou, levou as credenciais. É isso? Não, levou um combo? Aí, ó, tá na tela para quem tá vendo aqui, ó. Acertou e levou o combo. Para finalizar,
Eu quero lembrar aqui muito, agradecer aos nossos fãs, agradecer à Liga Opaleira, aos clubes de Opalas que estão sempre presentes com a gente em todos os eventos, fazendo esse show nas arquibancadas, e agradecer às empresas que apoiam, que são parceiras patrocinadoras do automobilismo brasileiro, em especial as que estão junto da gente na Woodstock Race, a transportadora oficial, que é a Muniz Express Transportes, especialista em e-commerce, os principais serviços de e-commerce usam a Muniz Express, é muito legal o trabalho deles. Os nossos hotéis oficiais, o Ibis São Paulo Morumbi, para quem for assistir ao Woodstock aqui em Interlagos, em São Paulo, e o Ibis Budget de Porto Alegre, para quem for assistir no fim do ano a nossa corrida no Autódromo de Tarumã, lá em Viamão, no Rio Grande do Sul, do ladinho de Porto Alegre. Os nossos fornecedores oficiais, Fremax Brasil, discos de freios, a B2 Pneus, a loja oficial dos pneus Dunlop, a Dunlop Pneus, pneus das Opalas, a TecPads, pastilhas de freio, e a Real Radiadores, radiadores de alta performance. Apoio e parceria do VeloCult, Auto Show Collection, Conexão Salova, Canal Smoking Drivers, Portal High Speed, TV One de Belém, Boteco da TV e a Machata Comunicação Visual. A gente se vê este sábado em Interlagos. Lembrando, portões abrem às 4 da tarde, 4h30, 4h40, começa o treino classificatório, 6h30 nós temos a corrida e os portões fecham às 23h30. Tem todas as informações no nosso site, tá bom, gente? Não se esqueça, tem um recado aqui, lembra de falar sobre o programa da Vivi. Agora, 9 da noite, já está no ar, rolando aí o programa Vivi para Ver, que é da patroa, a gente tem que falar sobre ele hoje, falando sobre gratidão. É muito importante a gente ser grato a tudo na vida, assim como eu estou grato ao nosso público e grato a você, Bird. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo. Obrigado, eu. Foi uma honra. Gente, brigadíssimo. Um grande abraço a todos. Quarta que vem tem mais Papo de Pista e sábado a gente se encontra em Interlagos. Um beijo. Tchau. Tchau.